Fala pessoal, por que será que essa imagem aí polemizou tanto hoje, no dia de hoje, no Twitter? E uma fala delicada do presidente, não uma só, várias falas delicadas do presidente norte-americano estão repercutindo demais. Bora dar uma olhada no que está acontecendo no mundo. A gente trouxe até um vídeo falando um pouco sobre essas polêmicas ontem e hoje a gente dá continuidade porque a coisa ferveu, tá, galera? Ó, após fala polêmica, Trump posta mapa falso dos Estados Unidos com o Canadá anexado. Olha que loucura, galera. Isso é de hoje, 8 de janeiro, e a situação delicadíssima, né? Aproveitando aqui uma reportagem do UOL, ó. Donald Trump usou as redes sociais para publicar um mapa falso unificando os Estados Unidos com o Canadá. É isso mesmo que você está ouvindo. Até porque ontem ele sugeriu que o Canadá fosse o 51º estado norte-americano, né? O post acontece após uma série de falas do republicano em relação ao país vizinho, que acabou de perder o seu primeiro-ministro, Justin Trudeau. A gente também fez um vídeo falando sobre essa realidade. Ele renunciou, né, vai sair do poder porque a situação está um pouco caótica quando a gente pensa na dinâmica interna do próprio partido, que está perdendo apoio, perdeu apoio inclusive popular, e isso, é claro, já repercutiu, reverberou dentro do território canadense, mas não a ponto de se tornar parte dos Estados Unidos, né? Ó, foto compartilhada, só fechar aqui, galera. Foto compartilhada por Trump pinta os dois países com a bandeira dos Estados Unidos. Ela foi publicada na rede social Truth, criada pelo próprio Trump. O cara criou uma própria rede para si, doideira, né? Na noite de terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. O Canadá deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos, disse Trump repetidas vezes em discursos antes de assumir a presidência, que vai acontecer agora no próximo dia 20 de janeiro, tá, galera? O republicano sugeriu que o primeiro-ministro Justin Trudeau, que se demitiu do cargo por saber dessa necessidade de unificação, também afirmou que, se unindo aos Estados Unidos e o Canadá estaria totalmente seguro, se navios russos ou chineses tentassem aportar, né? O ex-primeiro-ministro reagiu às falas, tá? O que é muito importante, não ficou por isso, não. A gente tem até essa imagem aqui que polemizou por conta disso, né? E aí o que ele falou diante de Trudeau, né? Ó, nunca jamais disse Trudeau após Trump sugerir que o Canadá faça parte dos Estados Unidos. Tá? Aqui até um vídeo mostrando os dois o primeiro-ministro e o presidente, né? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou na terça-feira que jamais o Canadá fará parte dos Estados Unidos, em resposta à fala de Trump, fala delicadíssima, né? E Justin Trudeau manifestou-se após essas falas na segunda-feira, hoje falando sobre essa possibilidade de se juntar o território do Canadá aos Estados Unidos, e é claro que é uma coisa impensável, né? Essa afirmação aconteceu pouco tempo depois de Trudeau anunciar sua renúncia, porque sabe-se que nesse momento vai estar reverberando a questão política dentro do Canadá por conta dessa inconstância política, mas o que não justifica a tentativa de anexar o território, no território do Canadá. Gente, o Canadá é maior do que os Estados Unidos em tamanho territorial, tá? Só para ter uma ideia, é maior do que os Estados Unidos, é maior do que o Brasil, é um território enorme, território canadense, não é maior do que o da Rússia, por exemplo, mas é maior do que o dos Estados Unidos, que também é um dos maiores do mundo, tá? Pretendo renunciar como líder do partido e como primeiro-ministro depois que o partido selecionar um novo líder, ele afirmou. Trudeau também ressaltou que o pedido já pediu ao presidente do partido para iniciar a seleção de um novo líder. O Justin Trudeau, aos 53 anos, chegou ao cargo em 2015 e a sua renúncia estimula um apelo para uma eleição mais rápida para estabelecer um governo estável que seja capaz de lidar com a administração do presidente eleito dos Estados Unidos para os próximos 4 anos. E aí, como eu disse para vocês, a crise política levou Trudeau a fazer isso. E não foi só isso que o Trump falou, não. Ontem ele falou também sobre a Groenlândia. Mas o que há de interessante na Groenlândia para que o presidente dos Estados Unidos queira que aquele território possa se tornar seu? E é claro que, gente, ele falou da possibilidade de comprar, anexar o território da Groenlândia se for necessário, com força, inclusive, caso a Dinamarca, que é quem administra aquele território, não queira negociar aquele território. Esqueceu de falar, inclusive, que os Estados Unidos já mantêm uma base militar dentro do território da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, tá, galera? É um território que não é autônomo, o território da Groenlândia. Mas o que interessa tanto os Estados Unidos, ou melhor, a Trump, né, que hoje vai se tornar, em breve, o próximo presidente dos Estados Unidos, foi eleito, ainda não se apossou, a partir do dia 20 de janeiro isso deve acontecer, mas o porquê que é tão interessante? Ó, os Estados Unidos mantêm uma base aérea, a base aérea de Thule, sua base militar no ponto mais ao norte da Terra, a 1.200 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, na ilha, desde 1951. Olha só, desde a metade do século passado.
A localização é estratégica para o país. É uma região rica de recursos naturais como minerais, utilizados na fabricação de tecnologia, equipamentos militares, pensa nisso, né? E até geradores de energia elétrica e smartphones. Esse tipo de mineração é hoje dominado pela China. A Groenlândia está no meio do caminho até a Rússia e China, potências na Europa, o que é importante também levar em consideração isso, né? Com tensões militares crescentes com os Estados Unidos, grande parte dessa região, principalmente com destaque para o leste europeu e Rússia e China. Se olharmos para os inimigos primários dos Estados Unidos nesse momento, de grande competição, como a China por questão de poder, a Rússia e alguns países aliados satélites, inclusive praticamente, né, desses países, a Coreia do Norte e outros países ligados ali à antiga União Soviética, tá? Então você tem ali um meio do caminho que talvez seja interessante do ponto de vista estratégico. Aqui a gente tem até imagens da Groenlândia, como é linda a Groenlândia, né? Mudanças climáticas tornam a região, inclusive, mais interessante. O degelo do Ártico acaba tornando a passagem pela Groenlândia uma nova rota de envio de produtos comerciais, mais curta, mais eficiente. Navegar pelo Oceano Ártico da Europa Ocidental até o leste da Ásia, por exemplo, representa um caminho cerca de 40% mais curto, imagina, do que pelo canal de Suez, né? Imagina quanto isso não vai impactar essa possibilidade de utilizar como uma rota comercial no preço do produto. Se o caminho é 40% mais curto, quanto isso não vai fazer com que o preço do produto final, que está se comercializando a nível global, fique mais interessante. Então, a questão da mudança climática, que vai inclusive possibilitar uma exploração de mais recursos que existem naquela região, hoje dificultados pela questão de ser uma camada de gelo muito espessa, o fato de poder utilizar como uma rota militar, uma rota estratégica, até para possíveis conflitos futuros, e é claro, a questão de você também ter uma questão ambiental muito delicada envolvendo o meio ambiente, o degelo, né, o aquecimento global e as consequências desse processo, né? O currículo político de Trump seria inflado com a anexação, sem dúvida, né? É possível que Trump também queira se alinhar à tradição dos presidentes norte-americanos de expandirem território. No século XIX, quando os Estados Unidos cresceram em direção ao oeste, depois compraram Alasca, seria algo que faria realmente dele um grande presidente, disse o professor de política internacional externa da Universidade de Colônia, Thomas Jaeger, do canal alemão NTV. Ele não é o primeiro presidente americano cobiçando o território, tá, pessoal? Os Estados Unidos tentaram comprar a Groenlândia em 1946, mas não obtiveram sucesso, e o presidente Harry Truman acabou se esquivando de responder em público sobre o possível controle da região. Em 1867, o secretário de Estado, o William Seward, também já havia se interessado na compra desse território. Trump já havia manifestado interesse na Groenlândia em seu primeiro mandato. Em dezembro de 2024, já eleito, ele voltou a chamar a anexação como uma necessidade, vamos até grifar aqui, ó, necessidade absoluta. Não dá para duvidar de um presidente norte-americano, até pelo poderio econômico, militar, as alianças que se tem. Pode ser um monte de falácia e tudo mais, pode ser, tá, galera? Para deixar claro aqui que infelizmente nós estamos lidando com uma potência enorme, mas também estamos lidando com um presidente que é falastrão, que é conhecido por isso, que ficou mundialmente conhecido também por isso. Então é uma pessoa que fala muita coisa, né? E nem tudo que fala pode se levar em consideração. É claro que são falas extremamente delicadas, né? Nós estamos falando assim, de invasões, de tomada à força de territórios. Ele, por exemplo, ele falou sobre o canal do Panamá, de voltar a fazer parte dos Estados Unidos, um canal que foi devolvido ao Panamá, que é por direito do Panamá, e que agora, de acordo com a sua fala, devido às questões que envolvem taxação sobre produtos que vão passando ali, produtos norte-americanos, apesar que taxa de qualquer lugar do planeta que passa por ali, estaria prejudicando o comércio internacional dos Estados Unidos. Então, na cabeça dele, o canal deveria voltar a ter o controle dos Estados Unidos, lembrando que durante muito tempo teve o controle norte-americano e foi devolvido em 1999, nem é tanto tempo assim. É uma questão de soberania nacional. Estamos falando de questões delicadas que envolvem soberania nacional. Olha só, retomar um canal que liga dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Estamos falando de anexar um território que pertence a outro país, o território da Groenlândia. Estamos falando de anexar outro país, o Canadá. Olha as falas do presidente. São falas delicadas, são falas que muita gente vai desconsiderar, porque conhece esse estilo fanfarrão do presidente norte-americano, mas com uma máquina de guerra do tamanho da dos Estados Unidos na mão e o seu poderio de barganha que vem com toda aquela máquina de guerra, a maior máquina militar do planeta, é óbvio que a gente deve ficar atento, né? E aí eu te pergunto, o que você acha sobre isso?
que é sobre essas falas delicadas do Donald Trump. Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, se concorda, discorda. Isso pode respingar no Brasil. Inclusive, galera, a disparada do dólar tem a ver também com a eleição de Trump. Sem dúvida nenhuma, as falas dele são muito delicadas. Inclusive, ele prometeu aos países da América Latina, incluindo-se aí o Brasil, fazer com que os produtos brasileiros fiquem mais caros para entrar lá. É claro que isso vai ter uma reação em cadeia. Se taxar 100%, como ele falou, os brasileiros para entrar lá, obviamente vai haver uma reciprocidade. Mas o Brasil é muito mais vulnerável no mercado internacional do que os Estados Unidos, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso iria nos atingir diretamente, frontalmente, e as consequências podem ser bem delicadas. Mas é uma faca de dois gumes, tá? Porque os Estados Unidos já foi o maior parceiro comercial do Brasil, hoje está entre os 3 maiores parceiros comerciais, junto com o Mercosul e a China, que é o maior parceiro comercial brasileiro. Só que a saída, a dificuldade de entrada de produtos lá e, consequentemente, a gente dificultando aqui, porque haveria reciprocidade, poderia abrir caminho para novos mercados, né? Não só o Mercosul, que está aqui com a gente, como também o mercado chinês. E, é claro, outros mercados pelo mundo, né? Não só o chinês, não só o Mercosul, mas outras possibilidades, já que o Brasil seria forçado a procurar outros mercados que possam lhe oferecer aquilo que ele já não vai comprar tanto dos Estados Unidos, como já recentemente aconteceu no início dos anos 2000, tá? Então, não é tão simples assim. Nós temos um grande mercado consumidor, é uma das maiores populações do planeta, é um país emergente, é um país que se tornou, no último ano, a 8ª maior economia mundial, é um país que hoje é a 8ª maior economia mundial, passando inclusive o Canadá e a Itália recentemente, de acordo com o crescimento acelerado do PIB no último trimestre de 2024, e é tão contraditório as questões econômicas que envolvem o território brasileiro, né? Porque uma disparada do dólar no momento em que a economia brasileira dá sinais positivos de crescimento, de volta do crescimento, onde a gente termina o ano com o menor índice de desemprego da história. Delicado, né? Mas a gente sabe como o mercado, esse mercado é muito volátil, é muito suscetível a muitas situações, e uma das situações hoje que faz o dólar disparar no Brasil, sem dúvida nenhuma, são as declarações do presidente Donald Trump com relação a relação comercial que vai estabelecer com o Brasil assim que chegar ao poder. E, galera, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto para poder pensar sobre isso, né? Não é brincadeira, não. Mas é claro, para a gente não ficar um vídeo muito longo, vamos falar um pouquinho sobre o terremoto no Tibete. No vídeo de ontem também a gente falou um pouco sobre isso. Mais de 400 pessoas foram resgatadas dos escombros, um terremoto de grandes proporções naquela região. O Dalai Lama, inclusive, se pronunciou, tanto no Tibete quanto também no Nepal. Nós tivemos uma situação muito delicada naquela região do Himalaia. Ali a gente tem o encontro de 2 grandes placas tectônicas, como eu falei ontem, que convergem entre si, que se chocam e fazem ao mesmo tempo um processo de enxergamento daquele material rochoso, fazendo com que aqueles picos se elevem dia após dia, se tornem cada vez mais altos, mas ao mesmo tempo liberando uma energia na forma, muitas vezes, de terremoto. E esses sismos, muitas vezes, são destruidores, como foi o dessa vez, né? O epicentro do terremoto teve magnitude de 6,8, pelo menos de acordo com a China. Um dos temores mais poderosos da região nos últimos anos foi localizado em Digri, no Tibete da China, a cerca de 80 quilômetros ao norte do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O tremor também abalou edifícios vizinhos no Nepal, no Butão e também na Índia. Galera, 24 horas após o tremor, as pessoas presas sob os escombros teriam suportado uma noite com temperaturas abaixo de zero, que ainda tem isso, quanto mais alto, mais frio, do ponto de vista da climatologia. A gente até fala sobre isso nas aulas de geografia, entender que a questão do ar rarefeito interfere diretamente na questão da temperatura, não é quanto mais alto, mais quente. Esquece isso, tá, galera? A gente tem a questão da atmosfera que determina, inclusive, as condições que vão fazer com que uma área possa ser mais quente ou mais fria. Então, lugares mais altos são naturalmente mais frios. E a gente teve temperaturas muito baixas e um resgate muito dificultado pela falta de infraestrutura do território, né? A verdade é que essa região é uma região pobre, é uma região com casas precárias, com pouca infraestrutura, e as equipes de resgate também não tem tanto material, não tem tanto investimento para poder, em casos como esse, estar agindo de maneira mais assertiva, né? Pensando em natureza, nós temos ali, ó, incêndio florestal se espalha por Los Angeles e deixa, por enquanto, olha que absurdo, tá, galera? 2.000 mortos, 1.000 estruturas destruídas, situação é sem precedentes e ainda deve piorar. A gente vai até dar uma grifada aqui porque deve piorar. Olha que situação delicadíssima, tá? Incêndios impulsionados por fortes ventos atingiram as áreas mais nobres da cidade e levaram mais de 70 mil pessoas a receber ordens para deixar suas casas. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência. Mais de 2.300 hectares estão em chamas. E aí você deve estar se perguntando, quem assistiu o vídeo de ontem deve ter falado, pô, professor, você falou ontem que os Estados Unidos está sobre gelo, mas são costas diferentes, tá, galera? Estão falando aí de um lado e de outro, né? A região mais a leste
está vivendo uma onda de frio enorme. E essa região que não é na mesma área onde a gente tem o que está acontecendo na onda de frio, o vórtice polar, que você vê, nevasca extrema, a gente morrendo de frio, está vivendo um período de muito calor, de muito vento, e os incêndios florestais, como a gente está vendo aí no vídeo, estão intensos, né? Extremamente intensos, extremamente perigosos. Olha o tamanho disso, tá, galera? Como isso é delicadíssimo, né? Vídeo aí do G1 mostrando por aí, por essa imagem, você percebe que o vento está intenso, com pouca chuva, com a vegetação mais seca. Isso você cria condições ali propícias, né? Para que o incêndio possa se propagar. E, infelizmente, ele está se propagando de maneira muito rápida. As equipes de apoio, as equipes de resgate, os bombeiros, estão tentando se desdobrar para poder estar diminuindo os problemas, mas infelizmente há um sentido de evacuação em vários municípios, em várias cidades, porque nesse momento ele está sem controle, tá? O incêndio está sem controle. É triste falar isso, olha como é um país continental, assim como o Brasil e os Estados Unidos, tá, galera? Deixa claro. Então, de costa a costa, você tem regiões extremamente diferentes, com características bem diferentes. Até a Fernanda Torres, que ganhou agora recentemente um prêmio importante, que virou alvo de discussão, inclusive nas redes, a gente tem que parabenizar, que colocou de novo o Brasil, o cinema brasileiro, em evidência. Ela registrou o céu vermelho em Los Angeles por causa do incêndio florestal, ainda falou lá, da minha janela. Olha que imagens impressionantes, tá, galera, registradas por ela. Então, a Fernanda Torres, que tá lá verificando o céu de Los Angeles, no meio disso, né, dessa situação, olha o céu avermelhado, claro, fruto dessa situação delicadíssima, já que essa região está sendo atingida por um imenso incêndio florestal, o que é triste. Para finalizar, galera, hoje é dia 8 de janeiro e aí o presidente Lula fez uma declaração, aproveitando inclusive o contexto do filme, onde a Fernanda Torres foi agraciada aí com uma vitória importante para o território brasileiro, e falou, ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas, diz Lula em ato sobre o 8 de janeiro. Presidente discurso cerimônia que marca 2 anos dos ataques golpistas à sede dos três poderes. Está ele aqui fazendo a sua retórica, falando sobre isso. O presidente Lula, do PT, lembrou nessa quarta-feira, dia 8, as investigações sobre a trama golpista de 2022. O filme Ainda Estou Aqui, ao falar da cerimônia, que marca 2 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro à sede dos três poderes, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ainda estamos aqui. Ao contrário do que planejavam os golpistas, ele declarou. E até tem uma imagem aqui que eu acho fantástica, né? O presidente Lula, em cerimônia que marca os 2 anos, com essa imagem da democracia que tem que estar fortalecida, tá? Independente de quem está me assistindo, o que se pensa, a gente tem que levar em consideração que o fato de ter possibilidade, por exemplo, de estar aqui falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vivencia, das experiências que acontecem no nosso dia a dia, de você poder criticar, inclusive, o governo, criticar a oposição, criticar a situação, de você poder colocar seus posicionamentos, o fato de você poder falar sobre isso, de você poder votar diretamente aquilo que você acredita, seja a nível estadual, municipal, seja a nível federal, é fruto de uma democracia. A democracia tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas é um modelo que, dentro do que a gente tem hoje, é um modelo que abarca o querer da maioria, o desejo da maioria, e isso é fundamental, tá? Então, é importante que a democracia num país como o nosso esteja fortalecida. E você, o que acha sobre tudo isso que você viu hoje? Dá uma comentada aí, tá? Desde essas falas polêmicas do Donald Trump, será que ele é capaz de levar adiante aquilo que está prometendo? Vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre o terremoto, questão natural delicada lá no Nepal, uma situação, e também no Tibete, uma situação delicadíssima, lembrando que o Tibete é território, a sua maior parte, território da China. Desses incêndios florestais tristes que estão acometendo o território dos Estados Unidos, principalmente na região de Los Angeles. E é claro, hoje é 8 de janeiro, é importante o fortalecimento da democracia. Se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, fique atento que daqui a pouco a gente traz mais conteúdos como esse para você. Obrigado, galera, e até a próxima.